ortodontia é um ramo da odontologia que se concentra no diagnóstico de prevenção e tratamento das irregularidades dentárias. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2016, 35% dos brasileiros precisam usar aparelho ortodôntico. Isso representa cerca de 1/3 da população. Assim como quase tudo no nosso planeta, os aparelhos ortodônticos também estão evoluindo. E para falar mais sobre os diferentes tipos e o uso deles, a gente conversa com a ortodontista Tatiana Antunes. Seja muito bem-vinda à nossa casa, doutora. Boa tarde. Que assunto legal, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu estava comentando com o Léo no começo do programa que na época que eu precisei usar aparelho, a gente nem achava ortodontista, né? Você tinha que ir, eu por exemplo, ia para outra cidade para me consultar. E era algo muito caro de se fazer. E os pais pensavam exatamente na idade, para ver se de repente não ia cair dentinho, se, né, não ia precisar usar de novo. Isso mudou muito, doutora? Isso mudou porque a facilidade e a evolução da ortodontia e o acesso para todos hoje conta muito. A ortodontia, ela existe, né, desde o século XVIII. E já se pensava em alinhamento dos dentes, em deixar um sorriso harmonioso, né? E com o passar do tempo, e como tudo na evolução, né, a gente teve vários aparelhos ortodônticos. E a gente pode tratar a criança desde que ela começa a ter a maloclusão. Não precisa esperar. Não precisa esperar mais o dente encavalar. Não. Você pode, a partir do momento... Por isso que é interessante ter um acompanhamento de um cirurgião dentista desde o momento que a criança... não é só na troca dos dentes, desde que começa a erupcionar mesmo todos os dentes descidos, que são os dentes de leite. Aí o dentista vai acompanhando e, no momento ideal, faz a ortopedia ou a ortodontia, de acordo com a necessidade de cada criança. Se o dentista for um clínico geral, ele pode indicar para um especialista na área. Que legal. E, doutora, os aparelhos, geralmente a gente pensa em aparelhos, para arrumar o dentinho que é torto, não sei o quê, mas quais os motivos de alguém precisar usar um aparelho, por exemplo? Então, são muitos motivos. Além da estética, que é o que hoje é o boom, né, de tudo, mas o mais importante é a função mastigatória. Então, a gente sabe que a digestão começa pela boca e para você ter um bolo alimentar bem feito, produzido, precisa de todos os dentes estarem na boca e alinhados de maneira correta. Então, a função mastigatória é muito importante, né? E além da estética e também prevenção de diversas doenças, por conta de estar com os dentes desalinhados. E a dificuldade de higienização. Quando você tem um dentinho apinhado, você não consegue escovar direito. É verdade. Não passa o fio. Então, você pode ter uma gengivite, uma periodontite e consequentemente, perder o seu dente. E, doutora, também é possível usar aparelho para arrumar, de repente, arcadas? Porque as pessoas, às vezes, têm o queixinho mais para frente. O aparelho também serve para isso, doutora? O aparelho serve muito para isso. Para melhorar as bases ósseas de maxila e mandíbula. Então, hoje, que é o que a gente trouxe para falar, principalmente o autoligado, que é um tipo de aparelho que veio revolucionar a ortodontia, corrige muitos casos que antes eram cirúrgicos. Que interessante. Então, existe essa grande possibilidade hoje na ortodontia. Quando a gente fala de modelos e tipos de aparelhos, eu acho que as pessoas mais antigas também vão pensar naqueles, né, que ficava amarrando tudo, que era bem difícil, às vezes as pessoas tinham vergonha de usar aparelho, depois virou uma moda, enfim. Mas agora a gente tem muitos aparelhos de forma diferente que são bem bonitos até para usar, né, doutora? O que você trouxe pra gente aqui? Então, eu trouxe num primeiro momento para falar sobre esse aparelho. Não é antigo, era usado antigamente, mas tem alguns dentistas que ainda usam com propriedade. Mas então, que é o aparelho de borrachinha, né? Que foi quando o início, né, da ortodontia, que tinha esse bracket com esse fio grudado com essa borrachinha. Que a gente podia até mudar a cor. Então, e aí era essa moda, né? Que cor que era essa semana, enfim. Hoje, com o advento do autoligado, então qual é assim... a diferença básica desse autoligado que eu trouxe, que ele também é de brackets, mas ele não usa borrachinha. Ai, que legal! Certo? Ele não usa borrachinha. Essa borrachinha, ela causa um atrito
maior na movimentação dentária. Então, muitas vezes, em muitos casos, eles ficam com uma movimentação demorada. Porque o que faz a força é a borrachinha, encostando o fio no bracket, no bracket. O autoligado, ele faz forças mais leves, é como se ele convidasse o dente a fazer uma movimentação. E a gente tem a possibilidade de expandir a arcada. Eu trouxe um caso clínico de uma paciente que tem apinhamento dentário, que é o dentinho torto, onde o autoligado teve... Não é o essa próximo. não é essa, é outra. Esse caso... Essa, doutora? Esse é o final dela. Ah, tá. A gente tem a outra foto? Tem uma outra foto. Esse é o alinhador. Esse é o outro. Esse está ilustrando as borrachinhas, as borrachinhas, né? coloridas. Para mostrar o que... E esse caso aí tá um aparelho transparente, que foi um aparelho estético também. Existe, é um aparelho de porcelana ou resina, que também é utilizado, mas ele descola com mais facilidade do que o metálico. E eu já ouvi dizer também, doutora, que o processo com ele é mais lento. É mais lento. É mais lento? É mais lento, porque o atrito é maior do fio de metal com essa porcelana. Entendi. Tá? Então, aí tem um caso de uma paciente de antes e depois, em que você vê um apinhamento dentário grande, até um corredor bucal escuro, você não enxerga os dentes, tá vendo? No fundinho. E aí, depois do uso do autoligado, ó, expandiu a arcada. É como se alargasse mesmo, um sorriso mais harmonioso. Que lindo que ficou. Lindo, fica muito lindo. O autoligado, ele... E, doutora, quanto tempo para usar aparelho? Porque antes a gente tinha isso também, mas quanto tempo você vai usar aparelho? Tem um tempo certo? Esse é o grande problema, né, de sempre, do tempo. O tempo, ele depende muito da colaboração do paciente. E depende também da complexidade do caso. Isso é avaliado caso a caso. A ortodontia é uma especialidade da odontologia que não tem como você tem uma regra, mas você tem que individualizar o seu tratamento mesmo. E o paciente precisa colaborar. Porque tem paciente que é uma belezinha, não quebra bracket, escova, passa o fio, o tratamento vai rapidinho. Usa os elásticos que você pede, orienta, mas tem paciente que aí ele chega no seu consultório e aí você fala, você usou o elástico? Usei, doutora. Não usou. Não usou, dá pra saber, né, doutora? Na hora. Mas assim, na maioria dos casos, o aparelho autoligado, ele também tem essa vantagem de ser um tratamento mais rápido, sim. Interessante. Do que o convencional. Se for feito dentro do protocolo, dentro do quadro que foi estabelecido, ele é mais rápido. Boa. O que mais que a gente tem, doutora? E hoje, né, não é bem hoje, é desde mais ou menos o ano 2000, já faz um tempo, a gente veio com os alinhadores, que são os aparelhos transparentes, que é o que tem, todo mundo quer, todo mundo pergunta, e realmente ele funciona, ele é muito bom e tem a vantagem, né, de ser removível. Então, você pode... Ele é como se fosse um aparelho móvel, vamos dizer assim. É um aparelho móvel, que tá lisinho. Ele é um aparelho móvel. Olha. Então, são placas que são confeccionadas, várias placas. Então, num primeiro momento, o paciente chega no consultório e a gente vai fazer uma filmagem da boca do paciente, que chama escaneamento. Então, através de um scanner. E a partir daí é feito um modelo em 3D. E você faz esse planejamento em cima desse tratamento do paciente de várias plaquinhas, que vão fazer um movimento gradual. Cada placa vai empurrar um pouquinho o dente. Ah, então você tem que ir trocando. Tem que ir trocando. A cada 15, 20 dias, de acordo com o planejamento. Tem placa que você fica um mês, às vezes você volta para 15, depende do planejamento. Em média, de 15 dias, a troca das placas. Que interessante. E para ter esse processo de empurrar o dente para o lugar e para a posição ideal que foi planejado, você coloca uns attachments, que chama. Não sei se dá para ver bem ali. É bem da cor do dente. É como se fosse não é um bracket, é um recurso que é utilizado da cor do dente para possibilitar esse movimento. Dá para ver bem pequenininho. Bem pequenininho, imperceptível. E esses attachments é colocado em alguns dentes que você quer movimentar. Bem individualizado. Que legal. E eles ficam até o final daquele
processo do tratamento. Se tiver que trocar depois de um tempo, aí tira o attachment de um dente, vai para o outro dente. E o paciente, a vantagem maior é a remoção para se alimentar, que é o que as pessoas mais reclamam, né? Você está com o aparelho, aí vai comer, tem que escovar, às vezes. Então, quando os adultos resolveram muito usar aparelho, e isso que veio para ajudar. E doutora, esse aparelho, assim, ele dói alguma coisa? Porque o outro, né, a gente tinha aquela sensação de doer a gengiva e tal. Ele tem mais segurança em relação a isso? Porque ele parece tão maciozinho de colocar. Como ele é feito de maneira individualizada, esse recorte que tem aqui, né? O recorte, tá vendo? É de acordo com cada gengiva. É individualizado, mas ele causa uma pressão. Então, se falar é indolor, não. Não é, você sente a pressãozinha do aparelho. Não tem como você fazer um movimento dentário sem ter um pouco de pressão. Então, ele tem a vantagem da estética e de você tirar para a higienização. E isso é muita vantagem, porque o paciente consegue passar o fio dental, porque a falta do fio causa muitos problemas gengivais, sangramento, atrapalha muito, a gengiva fica inchadinha. Ela desce, doutora? Ela desce. É. Então, tudo por conta da falta da higiene correta. Esse aparelho, eu acho que o grande diferencial dele é a higienização. Mas tem que ficar com ele o dia todo, doutora? Então, tem, né? Tem que ficar. O aparelho invisível, né, os alinhadores, são uso de 22 horas diárias. Então, essas 2 horas é o quê? Você vai usar? Comeu. Só para comer. Comeu, escovou, passou o fio e colocou o aparelho de novo. Senão ele não vai ter o efeito desejado. Que interessante. Léo, tem uma perguntinha para você, doutor. Pois é, bom que dá para fazer uma dieta, né? Já que aquela Você só tem 2 horas para comer. Não é? 2 horas para comer, acelera aí. Fracionado. Não vai dar certo, não. Doutora, na verdade, eu tenho 2 perguntinhas, assim. Aqueles aparelhos externos que a gente também tinha antigamente, que as pessoas tinham muita vergonha de usar, não se utiliza mais? E se a escolha do aparelho é minha como cliente ou do profissional? Ele ainda que determina que aparelho que eu devo usar? Então, aqueles aparelhos extrabucais estão praticamente em desuso. Por conta de que nós tivemos outros recursos, como mini implantes. Aqui eu tenho um mini implante na parte inferior, que esse mini implante são recursos que a gente coloca no osso. Porque o que a gente queria com aquele aparelho, basicamente com aquele aparelho extrabucal, era levar a parte óssea. Trabalhar a parte óssea também. E agora a gente consegue, com esse mini implante, ele é como uma estaquinha no osso. Então ele veio para substituir alguns desses aparelhos. Que incrível! Não só o mini implante, outros recursos também. E como o autoligado, ele nos permite usar muito elástico, a gente consegue fazer uma remodelação óssea para poder levar essa posição mais correta. Então, assim, no meu consultório, eu não uso mais extrabucal, nenhum tipo de aparelho que seja para fora da boca. Nunca mais foi usado. E a segunda... Pode escolher o aparelho? Doutora, eu quero o invisível. Pode, doutora? Pode escolher. A gente faz um planejamento junto com o paciente, né? Como eu disse no começo, cada caso é muito individual. Então, o dentista, né? O ortodontista, ele vai analisar, mas pode chegar num consenso, sim, essa escolha. E, de repente, faz um tratamento conjunto, começa com o invisível, começa com o autoligado e finaliza. Tem muitas opções hoje para se tratar. E, doutora, qualquer pessoa pode usar o invisível? Por exemplo, a criança pode usar também um desse ou não? A criança, não é que tem uma idade, a criança, ela está em crescimento, né? Então, geralmente, a gente pega a criança que tem problema de bases ósseas, então você vai fazer uma ortopedia, daí você não vai fazer uma ortodontia. Então, a ortopedia é melhorar a relação das bases ósseas. Então, você pega uma criança que está precisando fazer essa alteração, você vai fazer ortopedia. Então, não vai ser esse aparelho invisível, que ele vai consertar a parte de alinhamento dentário. Aí, quando você entrar com a parte de ortodontia, daí você vai usar você pode usar o aparelho invisível. Qualquer pessoa pode usar. Fumante, porque vai manchar a placa, né? Tanto que para você limpar essa placa,
você vai usar água e escova e não pode colocar em água quente, porque deforma a placa. Então, tem uma série de cuidados com o aparelho, né? Mas contraindicação, não tem. E para beber, doutora? Para beber. Pode, só água. Né? Só água, né? Léo é ótimo para dieta. Porque você tem 2 horas para você comer o dia inteiro. Você fraciona. Fraciona de 15 em 15. E, ó, só pode beber água. Cafezinho de jeito nenhum, porque vai manchar. Não, com açúcar coisa boa, hipótese nenhuma. Nem açúcar. Ó, gostou? Aí fechou. Vou pôr um desse amanhã, Biane. E faz todo sentido, porque você faz um investimento para cuidar da sua saúde bucal. E, na verdade, né, doutora, o certo seria, todas as vezes que a gente for tomar uma bebida que tenha, geralmente, né, essa cor, é escovar os dentes, né? Sim. Porque ele vai amarelar o dente. Ele vai dente, amarelar. Né? Hoje a gente come alimentos com muitos corantes, né? Daí, amarela mesmo. Às vezes a pessoa fala, fez um clareamento, mas logo tá amarelo. Mas por quê? Porque é muito corante. E aí tem que escovar o dente em seguida, né? E lembrando sempre que é o que a doutora falou, higiene bucal, né? Com o aparelho, 2 vezes mais cuidado, né, doutora? Muito. Tem que ter muito cuidado com a higiene, porque esse é um grande problema que a gente vê no consultório, né? O paciente que chega com aquelas... Porque o que acontece? Em torno desse braquete, se você não higienizar, porque ele está colado no seu dente, uma cola específica. Embaixo desse braquete não vai ter problema, porque ele está colado. O problema é em torno de... Então, o que acontece? Geralmente a gente pega as crianças que está cheio de placa, daí forma aquela mancha branca, que depois dá uma dor no seu coração, porque essa mancha é uma mancha que está descalcificada e é uma cárie. E aí você tem que... O dente está lindo, alinhado e nivelado, perfeito, com aquelas manchas brancas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você a pessoa for procurar para colocar qualquer tipo de aparelho, até mesmo alinhador, por conta dos attachments, qualquer tipo de aparelho, tem que estar com a consciência de, não, eu vou cuidar bem, eu vou manter uma higiene adequada, eu vou usar o fio dental, porque senão, quando tira o aparelho... Parece que você está com ele ainda, né, doutora? Ai, ai, ai. Minha gente, muito legal. Doutora, volte mais vezes para a gente falar um pouco de tecnologia, desses cuidados, porque eu acho muito legal a gente saber como funciona. Era uma dúvida que a gente tinha, eu já tinha visto, tenho amigos que usam, eu falava, mas eu fico o dia inteiro, como é que fica, né? Que a gente aqui, por exemplo, no programa, né, Léo, não daria, porque aqui a gente já ia gastar metade das nossas 2 horas. A gente come muito aqui, doutora, ia ser um grande problema, ainda bem que a gente não precisa mais de aparelho, né? Mas você sabe que eu nunca precisei de aparelho, mas... eu sempre tive vontade de usar, não é que, né? Porque quando a gente era mais novo, todo mundo usava na escola, eu falava assim, eu também quero um desse. Mas eu nunca precisei, por sorte. Bom, sortudo você. Doutora, seja bem-vinda. Adorei. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Gostei. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, @doutora_Tati.Antunes. Combinado? Então tá bom. Um beijo. Até a próxima.